Circle of Inevitability, capítulo 420. Item Beyonder. Beatrice Incourt já estava morta, mas algo dentro dela pareceu se agitar. Lentamente, vazou, subindo como vapor invisível, como se buscasse uma fuga para alguma escuridão distante. Isso fez com que a luz ambiente diminuísse, fazendo o teto do apartamento parecer estranhamente etéreo. Lumian, Franca e Brown sentiram uma sensação estranha, como se estivessem sob escrutínio. Não era como se um olhar real estivesse direcionado a eles, era como se fossem os únicos ocupantes de todo o edifício, sem obstruções ao luar vermelho no céu, que inevitavelmente lançava um brilho assustador sobre eles. Tumpe, tumpe. O coração de Lumian disparou. As duas demônias, habilidosas em adivinhação, experimentaram uma sensação avassaladora de perigo iminente. Com um estalo repentino, um furúnculo translúcido de sangue se materializou no rosto sem vida de Beatrice Incourt, seguido por uma estranha verruga semelhante a uma árvore, com uma tonalidade acastanhada. A verruga estourou, escorrendo pus cor de sangue, úmido e pegajoso. As pupilas de Lumian dilataram-se, pego de surpresa por essa reviravolta nos acontecimentos. Embora ele tivesse tirado a vida de mais do que alguns membros da Sociedade da Felicidade e tivesse passado algum tempo ao lado de seus cadáveres, ele nunca havia encontrado algo assim. A morte acabou com tudo. Como um cadáver poderia causar uma névoa perturbadora surgindo ao seu redor? Embora Lumian não entendesse completamente a situação, rapidamente formulou um plano. Ele olhou para o teto nebuloso e ilusório e para os movimentos fracos dentro das paredes. Sua intenção era dar um passo à frente, agarrar o corpo sem vida de Beatrice e teletransportar-se para as minas de Albert, um lugar que ele havia visitado anteriormente. Quanto mais fundo ele se aventurava no subterrâneo da Traer da Quarta Época, maior o perigo. Vários elementos corruptores que levaram à perda de controle espreitavam lá. Mesmo com um cadáver à beira da mutação, isso não deveria representar um problema significativo. Aquele lugar era inerentemente um amálgama de problemas. Lumian planejou utilizar a travessia do mundo espiritual pela terceira vez, retornando à superfície e evitando qualquer perigo ao abandonar o corpo de Beatrice. Enquanto Lumian tomava sua decisão, Franca instintivamente se moveu em direção à forma sem vida de Beatrice, que agora tinha uma segunda verruga semelhante a uma árvore. Sua mão direita alcançou o bolso escondido do vestido, com o objetivo de recuperar o espelho antigo que ela havia descoberto no subsolo. Este espelho antigo estava conectado a um estranho e perigoso mundo de espelhos. Ela poderia tentar encapsular o corpo de Beatrice dentro dele, permitindo que uma forma de perigo neutralizasse outra. Isso lhes daria um tempo precioso para deliberações posteriores. No final das contas, se a crente falecida da árvore mãe do desejo triunfasse ou se o enigmático mundo espelho absorvesse a corrupção e acalmasse a mutação, isso não impactaria diretamente Franca, os humanos presentes ou os moradores ao redor. Comparado a eles, a reação inicial da inexperiente Brown Sauron foi incinerar os restos de espiritualidade no cadáver com suas chamas negras, congelando a mutação emergente. Essa foi a abordagem mais parecida com a de uma demônia para interromper a situação em deterioração. Naquele exato momento, Lumian e os outros sentiram uma diminuição significativa da luz ao redor deles, como se a lua carmesim tivesse desaparecido, deixando apenas algumas lâmpadas de parede fracas. Instintivamente, Lumian voltou seu olhar para a janela e descobriu que o vidro tinha ficado preto como breu, não oferecendo mais uma visão para fora. Ele tinha se transformado de uma janela em uma barreira selada. Simultaneamente,
A entidade sem forma que emanava lentamente do corpo de Beatrice parecia perdida, incapaz de encontrar seu caminho para a escuridão infinita. Parecia vagar sem rumo, gradualmente recuando. Sua conexão mística com uma entidade desconhecida se dissipou. Lumian, Franca e Browns de repente perderam a sensação de serem observados, de longe e iluminados, por olhos invisíveis. Tumpe, tumpe. Seus batimentos cardíacos lentamente voltaram ao normal enquanto testemunhavam a verruga em forma de árvore no corpo de Beatrice murchar rapidamente, e nenhum furúnculo de sangue emergiu. A escuridão ao redor do cadáver diminuiu gradualmente, e um objeto imperceptível começou a se prender ao colar de diamantes que adornava o cadáver de Beatrice. Reticências. Sob o luar carmesim, o prédio na Rue Menier N grau 23 estava escondido na escuridão. Cada janela permanecia vazia de luz, sem sinais de vida para serem encontrados. Ele exalava uma quietude assustadora e uma sensação de presságio, reminiscente de uma casa mal assombrada. Do outro lado da rua, dentro de um cômodo de apartamento, um espelho incomum e ornamentado repousava em uma mão imaculada. O espelho era adornado com cobras pretas intrincadamente desenhadas que se entrelaçavam. Cada cobra apresentava um grande olho carmesim na cabeça, desprovido de boca ou presas. Naquele preciso momento, a superfície do espelho permaneceu cristalina, revelando uma cena bem iluminada. Luminárias de parede a gás emitiam uma radiância quente e amarelada das janelas de todos os andares do prédio, onde se desenrolavam diversas cenas domésticas. O guarda idoso do primeiro andar fumava uma ponta de cigarro que havia coletado e se recostava na parede do saguão, saboreando a tranquilidade da noite. No segundo andar, um casal ocupava a sala de estar, ela absorta em um romance, ele desdobrando um jornal na frente deles. Perto de uma janela entreaberta no terceiro andar, um homem seminu mantinha um olhar cauteloso na porta, pronto para fazer uma fuga apressada para a rua a qualquer momento. Enquanto isso, no quarto andar, Lumian, Franca e Browns se viram perplexos. Um pensou em usar suas habilidades para discernir uma rota de fuga da cena do crime, enquanto outro vasculhou um bolso escondido com a mão direita, aparentemente procurando por algo. O terceiro membro pareceu ter uma premonição e se distanciou dos outros dois. Outra mão imaculada se estendeu e roçou levemente o espelho peculiar, cercado pelas cobras de um olho. Em um instante, o prédio bem iluminado desapareceu da superfície do espelho, e o apartamento silencioso e sombrio na Rue Menier N grau 23 começou a se iluminar um por um. Figuras foram refletidas uma após a outra, e sons distantes podiam ser ouvidos. Reticências. Lumian examinou a sala e percebeu que o apartamento de Adaina havia retornado ao seu estado habitual. As anomalias inquietantes, como a escuridão impenetrável e as estranhas janelas de vidro, haviam se dissipado. O cadáver de Beatrice Incourt havia retornado à sua forma original, e a transformação horrível agora parecia um mero pesadelo. Lumian, que estava pronto para levar Franca embora a qualquer momento, relaxou um pouco e trocou um olhar com Brown Sauron. A seita das demônias não enviará um membro tão inexperiente para investigar Franca. Teria uma das poderosas demônias, que estava observando secretamente a situação, intervindo para ajudar a resolver quaisquer possíveis anomalias. Esse comportamento não parece característico de um Beyonder de sequência média. Uma demônia de alto nível, ou uma sequência 5. Demônia da aflição empunhando um item divino. Não é de se espantar que os Browns tenha entrado tão abertamente, aparentemente despreocupada com possíveis ataques meus e de Franca. Eu me pergunto se a demônia oculta viu meu feitiço de Heranf. Franca compartilhou um pensamento similar.
Ela desviou sua atenção da janela e olhou para Brown Sauron. Ela expressou seu palpite calmamente, mas não perguntou mais nada. Ela olhou para o cadáver de Beatrice e perguntou com curiosidade e confusão: o colar parece ter mudado. Lumian também notou essa transformação. O diamante transparente no colar parecia refletir a luz da luminária de parede a gás de uma maneira cativante, fazendo seu coração disparar e sua boca ficar seca. Poderia ter se tornado uma arma Beyonder similar a Mercúrio caído? As bênçãos anteriores retornaram à sua fonte porque não havia anormalidades? Lumian formou uma conjectura grosseira. Ele se aproximou do cadáver e se ajoelhou cautelosamente. Quando estendeu a mão para tocar o colar, uma multidão de desejos surgiu incontrolavelmente, fazendo rapidamente retrair a mão, tremendo de sede de sangue. Com itens como suas luvas de boxe e uma série de efeitos negativos contratuais, ele não era mais adequado para o contato com o colar, que tinha o poder de despertar os desejos mais profundos. Você cuida disso, disse Lumian, levantando-se e gesticulando para que Franca cuidasse do colar. Franca aceitou a tarefa sem hesitar e cuidadosamente removeu o colar de diamantes com antecipação. Sem mais delongas, os dois se despediram de Browns e retornaram ao distrito comercial. Reticências. Avenida do Mercado. Franca havia lidado com Beatrice com sucesso e tinha uma chance de passar na auditoria das demônias. Ela também havia adquirido um item Beyonder que complementava as habilidades da demônia do prazer. Seu bom humor era evidente, e ela quase cantarolou uma melodia para expressar seus sentimentos positivos. Ela olhou para Lumian, que caminhava ao seu lado em silêncio. O que está em sua mente? Estou me perguntando onde Maipo Meyer pode estar se escondendo, Lumian respondeu, seu tom sério. Vamos para o subterrâneo agora. Franca ficou surpresa por um momento, mas rapidamente entendeu os pensamentos de Lumian. Você acha que Maipo Meyer pode retornar ao local onde Susana Matisse realizou o sacrifício à Árvore das Sombras? Talvez. Lumian não tinha certeza, mas sentiu que poderia haver algumas pistas ou vestígios deixados para trás. Franca, sentindo-se confiante em seus ganhos com os despojos de guerra, não tentou dissuadi-lo. Junto com Lumian, eles entraram no submundo de Traer pela entrada da Avenue du Marché. Usando uma bola de fogo para iluminação, eles navegaram por um caminho relativamente familiar, passando pela mina desmoronada onde Rentas, um membro da Sociedade da Felicidade, havia sido enterrado e o local onde Jenna havia sido drogada. Eles se aventuram mais profundamente na área do altar, um lugar que eles haviam evitado anteriormente. A área estava marcada com sinais escaldantes, desprovida de quaisquer criaturas vivas ou da aura malévola que antes permanecia. Era como se tivesse sido exposta à luz solar intensa por dias, deixando para trás apenas pilhas de ossos murchos de várias criaturas. Os desabamentos e fendas da caverna estavam cheios de solo e pedras. Lumian examinou a área cuidadosamente e notou marcas frescas ao redor do altar original. Essas marcas claramente não pertenciam à mesma pessoa e vinham de visitantes diferentes. Enquanto Lumian examinava as marcas e os desmoronamentos profundos, memórias da Árvore das Sombras, da Fonte do Esquecimento e da conspiração da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue inundaram sua mente. Todos esses elementos aparentemente díspares apontavam para uma coisa. Eles, direta ou indiretamente, apontavam para o submundo, para as histórias ocultas e os perigos que espreitam sob Traer. Ponto.